queria convidar você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio 6, de 1 a 9, e nós vamos ler esse texto. Nós estamos no mês de maio, né? Estamos trabalhando em cima desse tema, lares transformados. Os pastores têm pregado sobre isso. E nesta noite, nós excepcionalmente vamos ter ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor geralmente é o primeiro domingo do mês, mas este mês, por conta do missionário que nós tivemos domingo passado falando à noite, nós transferimos a ceia do culto à noite para hoje, né? Tivemos ceia domingo passado pela manhã. Então, antes da ceia, nós vamos refletir em Deuteronômio capítulo 6, versos de 1 a 9, mesmo assentado como você está, abra sua Bíblia aí, eu vou ler no texto da NVI. O texto diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Deixe só colocar esse texto dentro do seu contexto, para que a gente entenda aqui o seu conteúdo. O povo de Israel está para começar uma nova vida na Terra Prometida. Todos nós sabemos que o povo de Israel teve uma caminhada no deserto, né? Foram 40 anos que esse povo gira pelo deserto, por causa do que Deus determinou para eles, né? Por conta da rebeldia deles. E agora, quando Deuteronômio 6 foi escrito, né, o momento que está retratando aqui é o momento de entrada. Eles estão quase entrando na Terra Prometida, depois daquele período de 40 anos. E a preocupação de Deus era assim: aquelas pessoas teriam casas novas, elas estavam pisando num chão novo, elas teriam lugares novos para poder conhecer por ali, elas teriam trabalho novo, mas precisaria de práticas novas. E Deus está preocupado como que nessa nova terra esse povo vai viver. O que o deserto trouxe para a vida deles? Esse período de 40 anos, o que ensinou esse povo? Aonde estava levando esse povo? E Deus então está orientando por meio de Moisés esse povo como que eles deveriam viver nesse novo momento, nessa chamada terra prometida. O verso 4, ele é muito conhecido, né? O conhecido Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a ênfase de tudo, né? É a fé não dividida, um Deus único, exclusivo. E o coração desse trecho é o verso 2, que diz assim: para que, é o propósito, né? Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Esse é o novo estilo de vida proposto por Deus para a Terra Prometida. Visava infundir temor, para que o indivíduo entendesse a importância de levar sua fé adiante. Por isso que a fé tinha que ser para si, tinha que ser para o filho, tinha que ser para o neto. Essa era a proposta de Deus para o povo de Israel. Não quero que vocês entrem na terra e que vocês vivam um tipo de vida, um tipo de fé que vai morrer com vocês. Mas eu quero que isso venha repassar, que venha ir para frente, que continuem para as próximas gerações. Como resultado disso, o texto diz que seus dias seriam prolongados sobre a terra, que é uma consequência bem lógica. Porque Deus vai manter mais vivo, mais tempo vivo, quem mais útil é, né? Quem faz com que haja uma reprodução
da fé nele. Mas enquanto nos nossos dias, a nossa vida, ela é voltada demais para nós mesmos, eu vejo que a preocupação de Deus é com a promoção, é com o repasse, é com a multiplicação, com a propagação da fé. Porque o nosso plano é temporário, mas o plano de Deus é eterno. A gente sempre pensa no hoje, no agora, nas coisas nossas. Mas Deus está pensando num plano mais eterno. Na perspectiva de Deus, a preocupação de Deus é como que as futuras gerações vão se relacionar com Deus. Se a geração atual não consegue promover isto, não consegue passar isso adiante. A proposta de Deus é que a promoção da fé ocorra a partir da família. É nesse ambiente de relações profundas e confiáveis que a fé tem que ser sedimentada. É ali que a fé tem que ser repassada adiante. Porque às vezes para nós estamos olhando demais para a igreja, a gente olha demais para os missionários, para os pastores, pensando assim, a fé vai adiante a partir dessas pessoas. Mas na perspectiva de Deus, a fé vai adiante pelas famílias. É no ambiente da família que a fé tem que ir adiante. Por isso que é sempre bonito ver uma igreja de famílias. É sempre bonito ver, e eu vou por aí pregando em algumas igrejas também, né? Esse momento que chama as crianças na frente. Às vezes a gente consegue analisar a saúde de uma igreja pela quantidade de crianças que está indo na frente na hora de orar. Porque significa que essas famílias, elas estão na igreja, essas crianças estão sendo ensinadas o caminho do Senhor, e as crianças vão crescer, e elas vão propagar a fé, né? Tem famílias aqui que me conhecem há muitos anos, caminham comigo há muitos anos, e sabe disso, né? Geração após geração, vai repassando a fé. E é isso que Deus espera de nós. Então, o que eu queria que você entendesse nessa noite é que quando você zela, quando você ama, quando você preserva, quando você se esmera, quando você mantém e se esforça por sua família, você está fazendo algo maior do que simplesmente cuidar do seu lar, da sua casa. O que você está fazendo, você está colaborando para a expansão do reino de Deus. Filhos bem criados, família bem estruturada, são famílias que vão amar a Deus e vão levar adiante a fé em Deus. Das famílias de hoje dependem as gerações futuras. E nós precisamos inserir isso em nossos lares. A pergunta é, como nós vamos transformar um lar comum em uma família que é promotora da fé? E aí eu queria te levar a meditar comigo, e o texto de Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 9, a gente percebe aqui que existem 3 forças que vão ajudar a manter e a repassar a fé. Eu queria que você refletisse comigo sobre isso, né? Existem algumas forças, a gente precisa utilizar essas forças para que a gente possa, então, conseguir manter e repassar a fé adiante. A primeira força é a força da experiência. Observe, versículos 5 e 6 estão dizendo assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. O texto diz assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Antes de estar na boca, antes de estar na mão da gente, a palavra tem que estar no coração da gente. A experiência que a gente tem com Deus é uma força poderosa dentro da família. O problema da fé não ser propagada a partir da família é porque, na verdade, não há autenticidade nas famílias, né? Eu sempre comento, e às vezes tenho medo de que alguém entenda mal, mas tem uma música evangélica que fala sobre família. Eu não gosto da frase, pela maneira como a música coloca a frase e como as pessoas entendem a frase. Que a música diz assim, lá em casa eu posso ser quem realmente eu sou. E eu fico preocupado com isso.
Quando você assume isso, que em casa eu sou um bicho, um monstro, que outros ambientes não conhecem. Lá em casa eu posso ser quem realmente eu sou. E eu sempre fico pensando assim, o que você pode ser em casa, você não pode ser em outro lugar. Porque dá a impressão que em casa você é uma pessoa terrível. Lá você pode soltar os seus monstros. Fora de casa, você é a pessoa elegante, a pessoa contida, a pessoa que tem domínio próprio. E aí, com isso, significa que lá em casa, quando eu posso ser quem realmente eu sou, eu não dou o melhor de mim. Porque o melhor de mim está para fora de casa. As pessoas de fora, elas contam com a minha elegância, com a minha paciência, com o meu jeito doce de ser. Mas lá em casa, eu chego cansado, estressado, e a minha família tem que me aguentar. Percebe? Esse é o problema. Por isso que me soa mal. Talvez quem fez a música, com toda boa intenção, Deus ajudou, não sei o quê, fez a música. Não está pensando nada disso. Mas aos meus ouvidos não soa bem essa ideia que está meio que impregnada no nosso meio, de que a gente em casa é uma coisa, fora de casa é outra coisa. Porque lá em casa eu posso ser quem realmente eu sou. E aí essa experiência é questionável. Amar a Deus de coração inteiro, com a alma inteira, com toda a força que tem, significa amá-lo no máximo que você puder, na mais alta intensidade. Deus estava chamando o povo para uma profunda experiência com Ele. Porque quando se tem uma experiência com Deus, genuína, vivendo isso dentro de casa, essa é uma força poderosa para passar a fé adiante. Porque muito mais do que você fala no ambiente da casa, é aquilo que você é. Sem forçar nada, você é, porque você está, de fato, vivendo aquilo. Entenda uma coisa, você pode transformar a sua família se você decidir viver como transformado. Por isso que não é bom, né, quando pais adotam o princípio de que vou levar meus filhos à igreja. Mas parece que eles não vão. Eles vão por causa dos filhos. E alguns deixam os filhos na porta da igreja. Eu tenho um compromisso hoje, mas meu filho tem que ir na igreja. Então ele faz o favor de deixar o filho na porta da igreja. Descarrega, né? Alguém cuida aí. E ele vai embora para o shopping, vai fazer alguma coisa. Porque aquilo não é para ele não pensa nele, não é preciso. Ele acha que na cabeça dele não é necessário. Mas para o filho é importante. Aí falta autenticidade. Quando a gente olha para o Novo Testamento, Paulo orienta maridos, esposas, pais, filhos, a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Porque Paulo diz, é somente assim, quando você está de fato numa experiência com Deus, numa experiência com o Espírito Santo, é que você vai colocar em prática as atitudes que transformam a atmosfera de uma casa. De modo que se você tem uma experiência profunda com Deus, com o Espírito Santo, você será um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. O problema é que a gente está tentando ser um bom pai, uma boa mãe, sem ser um bom cristão primeiro. Por isso que o que Deus estava dizendo a Israel era uma coisa muito séria. Deus estava dizendo assim, ó, essas palavras que eu estou te ordenando tem que estar no teu coração. Porque se está no teu coração, é natural espalhar para os outros corações. Mas não dá para ficar tentando colocar no coração dos outros o que não está no meu. Não é a sua experiência. É a experiência para os outros. Pedro também vai exortar as mulheres a ganharem seu marido sem nenhuma palavra. Vai em 1 Pedro capítulo 3. E ele vai dizer assim, a mulher ganha o marido apenas por um proceder de alta qualidade ética, moral, comportamental, relacional. Porque a experiência é dela. Pedro vai dizer que esse é um espírito manso e tranquilo. A mulher está dominada por Deus. Ela ganha o marido dela. Agora não adianta só querer fazer com que o marido venha para a igreja. Às vezes em casa, a mulher é terrível. Ela dá vassourada nele. Voa a panela.
Aí adianta. Ele fica pensando, que eu vou fazer o quê na igreja dessa mulher? Vou dar uma vassourada no pastor, uma panelada nele. Porque ela não está aprendendo nada lá. Porque em casa ela é terrível, chata, rabugenta, mal vestida. Pedro está dizendo que a mulher ela tem que se vestir de um bom comportamento. Porque quando ela faz isso, ela tem uma experiência tão profunda com Deus, que isso passa para o marido dela. O marido pensa, eu preciso seguir essa mulher, onde ela vai. Aí ela vai seguir a fé dele. Observe que o versículo 6 diz, essas palavras que eu te ordeno tem que estar no teu coração. Tem que estar encarnado em você. Não basta possuir a sua escrita, não basta ler. Não adianta fazer aquele papel de, estou tendo uma vida devocional em casa, né? Deixa meu marido ver eu lendo a Bíblia, o que ele vai achar? Ou os meus filhos me veem lá orando. Não basta apenas isso, tem que estar no seu coração, tem que estar internalizado dentro de você. Tem que ser a sua experiência, tem que fazer parte da sua vida. Maior, mais intensa experiência. É isso que vai cativar, que vai fazer com que a família possa, de fato, abraçar a fé que nós temos. Dizem que os melhores vendedores são aqueles que também consomem o produto que vendem. Porque isso dá autenticidade, não é? É horrível quando você vai numa loja, por exemplo, e o próprio vendedor, ele não acredita no produto que ele está vendendo, não é? Eu já fui em loja que às vezes o vendedor fala assim, ó, a loja do lado aqui tem um negócio melhor. Acho que não ganha comissão, né? Não está com vontade de vender, está querendo lascar com a loja, né? Alguma coisa assim. Mas vendedor que é vendedor, ele usa o produto, consome o produto, ele se apaixona pelo produto, ele internaliza o produto, ele só fala no produto, porque ele acredita no produto. Ele experimenta o produto. Ele se torna um bom vendedor. E a gente vive dias difíceis hoje, né? Porque pela internet você vai, tem um monte de gente ensinando coisa que não vive nada. E fica lá dando curso, como ser isso, como ser aquilo, como ter isso, como ter aquilo, mas ele mesmo não tem. Como ser um milionário, ele não é. Mas vende curso porque os outros vão ser, com a ajuda dele, sendo que ele nunca conseguiu ser. Então nós vivemos um tempo de pouca autenticidade. E as famílias migram para esse campo. Porque não tem uma experiência sincera, profunda com Deus, com a palavra de Deus. E quando a gente tem, essa é uma força profunda que vai ajudar a impulsionar a fé na sua família e a partir dela. Então pensa nisso. Primeira coisa, primeira força que nós temos é a experiência. Não adianta ficar só empurrando os filhos, empurrando a família. Primeira coisa é, a palavra que Deus me dá tem que estar no meu coração. Eu tenho que viver isto intensamente na família. A minha experiência tem que ser diferenciada. Uma segunda coisa que transforma um lar comum em uma família que é promotora da fé é o ensino. O texto diz que era para ensinar. Versículo 7, Deus diz assim, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás. Onde? Diz que é para falar sentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. É para falar. É para ensinar. Ou seja, é preciso repetir, reproduzir as coisas que geram e incendeiam fé. Nós precisamos ensinar. Acreditar na força da palavra. Acreditar na força do ensino. Porque muitos pais, por exemplo, acham que não adianta mais falar. Ah, não falo mais com meu filho, porque não adianta mais falar. Adianta falar. Você sabe que adianta falar. Que você é adulto, tem hora que você solta assim, porque meu pai falava. Porque minha mãe dizia. Mas quando o pai dizia, a mãe falava lá atrás, você fazia cara de emburrado, você não gostava, você batia o pé no chão, virava as costas, ignorava, era indiferente. Só que a insistência do pai e da mãe de falar, botou dentro de você alguma coisa, não botou? Então vale a pena falar. Tem pais que estão desistindo muito cedo dos seus filhos, crianças de 6 anos, falam, não adianta falar mais, não vou falar mais nada do meu filho. Ensine.
O ensino é uma força que ajuda a repassar a fé. Mas repare que implica num processo que leva tempo. Não se ensina do dia para a noite, nem tampouco os resultados são rápidos. Por isso, o texto está dizendo que é para inculcar. Inculcar é enfiar na cabeça. É falar, falar, falar até entrar. Essa que é a ideia do inculcar, é botar na cuca, literalmente, né? Faz entrar na cabeça. E faz isso repetindo, é um compromisso com a transmissão. Tem que fazer parte da nossa rotina. Estou sempre ensinando, até que aprenda. Porque o ensino é uma força que ajuda a repassar a fé. Você sabe que, hoje em dia, com esse mundo da internet, você consegue ver um monte de coisa, você ouve muitos testemunhos, mas tem muitos doutores em grandes universidades que, quando eles eram crianças, parecia que eles não iam aprender nada. Mas alguém lá atrás acreditou na força do ensino. Ensinou. Hoje o sujeito é doutor, dá palestra, famoso, está rico. Mas lá atrás, tinha gente que dizia que era cabeça dura, criança burra, não vai ser nada na vida. Só que alguém foi lá e acreditou no poder do ensino, na força que o ensino tem. Ensinou, até aprender. Ensina a sua casa. A família é um lugar para aprender valores, aprender princípios, aprender amor, honestidade, humildade, elegância, respeito, cuidado com os outros. Isso vem de casa. É em casa que se ensina, em casa que se treina as pessoas. Mesmo os adultos, né? A gente tem que aprender a ouvir, o casal ouvir um outro. Aprender que isso não se fala, que isso não se faz, que não é assim que funciona. E a gente vai ensinando. Por isso que é importante ensinar os filhos quem Deus é, o que Deus faz, como que nós podemos e devemos agradar a Deus. Que o ensino é uma força que ajuda a manter e a promover a fé. Acredita nisso. Deus estava dizendo ao povo de Israel, quando você entrar nessa terra nova, na terra prometida, bota isso na cabeça dos seus filhos. Põe primeiro no teu coração, mas depois ensina. Experimenta primeiro, mas depois ensina. Passa adiante. Porque experiência, ensino, são forças importantes para promover a fé, para levar adiante a fé. E uma terceira e última força que o texto nos dá aqui é a força do exemplo. Versículo 8 e 9 dizem assim: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. As escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Não sei se você consegue entender o que Deus estava fazendo aqui, mas o que Deus estava pedindo é, você precisa colocar símbolos que te ajudam a recordar. É a palavra de Deus escancarada. Se entra ou sai, para onde olha, o que for pegar, tudo vai me lembrar a palavra de Deus. Está na mão, está no meio dos olhos, está numa porta que eu entro, numa porta que eu saio, todo lugar. A minha casa, meu lar, faz-me lembrar do que Deus me diz. É o exemplo, o poder do exemplo. Faz com que todos em casa sempre se lembrem do que Deus fez, do que Deus faz. A questão era, alguém olharia para a pessoa e se recordaria de Deus. Porque a palavra de Deus estava encarnada nela. Ela era a experiência dela. Ela falava tanto disso, mas ela também era um exemplo disso. Era um exemplar do que Deus estava fazendo pela experiência, pelo ensino. Era isso que ela externava. Alguém olharia para casa, ao entrar, e se lembraria que Deus disse, das coisas que Deus disse. Porque a atmosfera da casa estava impregnada com a palavra de Deus. Estava em qualquer passagem de um cômodo para o outro, na entrada, na saída, era visível. Toda a atmosfera da casa apontava para Deus, para as coisas de Deus.
Por isso é bom a gente se perguntar, né? Quando as pessoas olham para nós, quando olham para a nossa casa, o que isso lembra? O que isso lembra? Quando alguém entra na sua casa, o que a sua casa faz lembrar? Qual é a decoração da sua casa? Qual é o ambiente da sua casa? Como que ela é? Às vezes a casa é tão bagunçada, tão desorganizada, que não lembra boa coisa, né? A gente se preocupa às vezes com tantas coisas, mas não se preocupa com o testemunho da casa. E Deus estava dizendo, ata isso como sinal na tua mão. Coloca isso no meio dos teus olhos. Escreve nos umbrais da tua casa. Para que todo mundo que olhe para você e olhe para a sua casa, possa pensar assim, existe um Deus na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa. Hoje de manhã o pastor José fez menção de uma escola, né, que a filha estudava, que na hora da educação física, a música que se usava era o funk. E nada contra o funk em si. O problema são as letras do funk, né? Que é difícil. É difícil. Eu tenho uma conta no TikTok, eu não sigo ninguém. Aliás, eu sigo uma pessoa, porque eu estava começando a minha conta, foi um experimento que eu quis fazer, que é o Fausto, né? Eu só sigo o Fausto lá. E eu pensei, não vou deixar de seguir o Fausto, ele vai ficar chateado, né? Mas não sigo ninguém, é só um experimento. Tem quase 1000 pessoas hoje que me seguem lá. Então, sim, mas por conta disso eu tenho que abastecer a conta, eu tenho que manter, né, os vídeos lá. Mas toda vez que eu entro, já cai um vídeo assim, com músicas. Gente, a letra da música são coisas que às vezes em parada de caminhoneiro no banheiro, o que está escrito lá é mais saudável do que o que está escrito naquela letra daquela música. É impressionante. São posições sexuais, são nomes de órgãos sexuais. E as crianças, às vezes, festa de aniversário, estão dançando funk. Com esse tipo de letra, de música. E tem famílias que em casa escutam isso assim, para dar o impulso da faxina. Só que eu fico pensando assim, o sujeito do apartamento do lado, ele deve pensar assim, quem mora ali? Nunca vai imaginar que é um cristão que mora ali. Pelo tipo de música que tem ali. Então, pensa nisso. A sua casa é um exemplo. Sua vida é um exemplo. Porque essa é uma força que ajuda a manter e repassar a fé. E às vezes nós não somos exemplos. Aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, a maneira como a gente cuida da casa, a entrada, a saída, a maneira como você lida com os vizinhos, não lembra nada de Deus. Ninguém está se lembrando de Deus. E às vezes no ambiente interno, os filhos também não se lembram de Deus. Por isso que a fé não será repassada, não haverá uma próxima geração de cristãos na sua família. Porque você não está tendo a experiência de fato com Deus, não está ensinando as coisas de Deus. E não está sendo exemplo no caminho de Deus. Pensa nisso, sua casa proclama, promove Deus. A palavra de Deus está tão impregnada ali, como se estivesse na frente dos olhos. Todo lugar, tudo lembra. De modo que aquele ambiente, aquela atmosfera muda o jeito da gente ser, as nossas tendências, os nossos gostos, nosso temperamento. Todo ambiente acaba externando que essa família é de Deus. Todo mundo percebe isso. Ser um exemplo em casa é uma força poderosa de transformação. Sei que você já me ouviu falar isso outras vezes, mas tem um provérbio clássico, com origem lá na Roma antiga, atribuído ao imperador Júlio César. Segundo relatos históricos, a esposa de Júlio César, a Pompeia Sula, ela foi acusada de envolvimento num escândalo durante uma celebração religiosa que envolvia muitas mulheres. Embora não houvesse uma prova concreta contra ela, o César decidiu se divorciar dela.
E a justificativa do imperador para o divórcio foi: para a mulher de César, não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Essa foi a conclusão dele, o motivo do divórcio. Para a mulher de um imperador, para a mulher de um César, não basta ela ser honesta, ela tem que parecer. E ela não me pareceu honesta. Por conta disso, vou me divorciar dela. Então não basta ao cristão ser cristão, tem que parecer cristão. Tem que externar que se é cristão, tem que ter atitudes de cristão, tem que ter escolhas cristãs, tem que ter comportamentos cristãos, vocabulário de cristão, tem que ter perfil de cristão. Falando em perfil, isso nos lembra o quê? Rede social. Quando você olha para a rede social, o seu perfil na rede social lembra um cristão? Porque às vezes tudo que está lá, nada lembra cristão. Nada. Tudo que é compartilhado, tudo que é visto, tudo que é postado ali, nada lembra um cristão. Volta para Deuteronômio capítulo 6. Se fosse naquela época já o tempo nosso de rede social, isso não aplicaria isso? Atarás como sinal na tua mão, frontal entre os teus olhos, escreve nos umbrais de tua casa, nas tuas portas, põe na rede social, bota um versículo lá, tira a frase do filósofo, põe um versículo bíblico, para de colocar fotos de gente que você nem conhece, começa a colocar coisas que edificam, posta um storyzinho da sua igreja, do culto na sua igreja, tira uma foto com o seu pastor, põe lá, né? Meu pastor do coração, põe lá. Mas quantas vezes a gente olha para a rede social de um cristão, mas não lembra nada de um cristão? Você não sabe o que ele é. Sabe que ele vai para Ubatuba 2 vezes por ano. Você sabe que ele gosta de ir no shopping, gosta que ele usa aquele tal do produto, não sei o quê. Mas você não sabe se ele é crente, se ele vai numa igreja, porque isso ele é secreto. Ele esconde. Ele não mostra de jeito nenhum. Porque não é exemplo. Não dá exemplo de ser cristão. Transforme o seu lar em uma família que promove a fé. 3 forças vão te ajudar nisso, com base nesse texto de Deuteronômio capítulo 6. Primeira força é a força da experiência. Isso tem a ver com autenticidade. Segunda força é a força do ensino. Isso tem a ver com a responsabilidade de ensinar. E outra força é a força do exemplo. Isso tem a ver com capacidade de influenciar, de conseguir exemplificar na vida aquilo que está vivendo diante de Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, para que nós possamos, como igreja do Senhor, como família do Senhor, possamos ter uma experiência concreta com Deus, possamos ensinar as próximas gerações, que possamos ser exemplos, mostrar na nossa vida, parecermos de fato cristãos, para que outras pessoas sejam influenciadas por nossas vidas também. Amém?